Goiás confirma que não irá disputar a Copa Verde em 2022. Afinal de contas, por que a competição não desperta o interesse dos principais clubes, tanto do Centro-Oeste quanto também da região norte do país? No vídeo de hoje irei fazer aqui uma análise também dos valores pagos pelos direitos de transmissão, onde vem sido também exibidos os jogos nas últimas temporadas, o poder também que ela pode de te garantir uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, algumas sugestões também de como poderia mudar o seu regulamento e ficar uma competição mais interessante tanto pelo lado do Goiás, tanto também para o Atlético Goianiense, o Vila Nova, enfim, outros grandes clubes do norte do país, como o Paysandu, o Remo, outras equipes também em ascensão no futebol brasileiro, que quem sabe poderia tornar a competição muito parecida com o que é a Copa do Nordeste hoje, beleza? Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo se você gosta, do que vem sendo apresentado aqui no Goiás News. Já desejar a todos vocês um feliz ano novo, já que esse vídeo vai estar programado para sair ou dia 1º ou no máximo lá no dia 2 de janeiro, tá bom? Então já desejo para todos vocês e sua família um feliz ano novo e que seja de muitas vitórias para o time esmeraldino, beleza? Eu irei começar aqui o vídeo de hoje falando a respeito dessa informação confirmada pelo André Rodrigues ainda durante essa semana, no finalzinho do ano, que o Goiás não irá disputar a Copa Verde da temporada de 2022. Algo que já havia acontecido tanto no ano passado, em 2021 falando, já no final dessa temporada, e também em 2020 quando a competição acabou se enrolando, só foi terminar mesmo no final do mês de fevereiro. Em 2019 foi a única participação do Goiás no torneio, onde fez até alguns jogos interessantes, venceu o Brasiliense por 4-1 na Serrinha, depois de ter empatado o primeiro jogo lá no Distrito Federal. Além disso, na segunda fase, venceu o Luverdense na Serrinha de virada, um jogo bem emocionante, até mesmo ter perdido o primeiro jogo lá no interior do Mato Grosso. Aí depois, na semifinal, enfrentou o Cuiabá, já com um time um pouquinho mais reforçado, enfim, mas nunca sendo os principais jogadores, acabou sendo eliminado na semifinal nos pênaltis. Então o Goiás na sua primeira participação, até que chegou ali perto de conquistar o campeonato, mas ainda assim não era uma atração muito grande para a torcida, para a diretoria, algo que já vem acontecendo há alguns anos. E por conta de diversos fatores não vem despertando o interesse das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro em disputar essa competição. Eu diria que os únicos clubes mesmo que dão o devido valor para a Copa Verde são o Remo e também o Paysandu, as duas equipes lá do Pará, que valorizam muito a competição, até mesmo por conta de não deixar um rival ganhar. Isso é importante, criar essa rivalidade dentro da competição, além disso de garantir a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que dá esse direito de já entrar duas fases à frente, já tem um valor garantido da competição nacional de R$1.500.000. Agora, pelo lado da Copa Verde, a premiação não é tão grande assim. Nesse ano de 2021, que tivemos aí o Remo sendo campeão contra o Vila Nova, a premiação total da competição foi de R$150.000, mais uma premiação de um carro 0 km. Não consegui ver exatamente qual carro que era, mas girava mais ou menos entre R$200 a R$250.000 esse valor da premiação total da Copa Verde. Que assim, mesmo a CBF pagando todos os custos dos jogos, os hotéis, enfim, os voos, as equipes têm mesmo que só mandar os seus jogadores que já estão pagando o seu salário, ou seja, não tem nenhum gasto, mas ainda assim não tem essa vantagem muito clara das equipes disputarem a competição. Nem tanto por conta dos valores envolvidos, até porque o Campeonato Goiano também são dinheiro assim irrisório, realmente, se comparando com o Campeonato Brasileiro. Eu diria que o principal problema da Copa Verde é que ela acontece no final do ano, e isso para o Goiás realmente é muito desastroso, até mesmo quando surgiu o convite nesse ano, agora de 2021, ainda mais ou menos lá para o mês de agosto, setembro, o Goiás de primeira já descartou a hipótese de jogar a competição, já que as datas combinariam muito com a reta final da Série B, ou seja, era mais ou menos entre o período dos 10 últimos jogos da competição, sendo inclusive a final, a semifinal entre a 37ª e a 38ª rodada da Série B, ou seja, ficaria muito complicado, mesmo jogando com o time reserva, o Goiás teria que fazer algumas viagens, enfim, não manteria esse foco 100% no Campeonato Brasileiro. E para 2022 a tendência é que seja no mesmo período, entre mais ou menos de julho até novembro de 2021, essa que é a tendência, de 2022, essa que seja a tendência da competição perdurar durante o Campeonato Nacional. Então fica meio que atrapalhado nessas competições emboladas uma na outra. Acho que a melhor sugestão realmente para a Copa Verde seria o seu início mais ou menos no mês de fevereiro e finalizando no máximo em maio,
quando começa, né, o Campeonato Brasileiro, às vezes no máximo até com 1, 2 rodadas, sendo a final ali da Copa Verde, entre 1, 2 rodadas do Brasileirão. Acho que ficaria um pouco mais interessante, algo que hoje, inclusive, a Copa do Nordeste faz, né? Ela começa aí o seu torneio já no ano anterior, com aquelas fases pré-eliminares, enfim, as grandes equipes, né, que acabam aí em grande parte sendo as campeãs, jogam entre fevereiro e mais ou menos o mês de maio, junho no máximo. Então realmente acho que ajuda bastante as equipes conciliar o campeonato estadual com a Copa Verde, que poderia ser um torneio mais interessante do que vencendo os estaduais para os clubes, principalmente como o Goiás. Por exemplo, a Copa Verde tem até que potenciais interessantes de equipes caso elas jogassem com os times principais, como por exemplo faz a Copa Verde, como a Copa do Nordeste. Hoje, por exemplo, aqui em Goiás, né, a gente já temos aí o próprio Atlético Goianiense, que vai para o seu terceiro ano consecutivo na primeira divisão, além do Goiás retornando à elite, a Aparecidense na Série C e o Vila Nova, né, na segunda divisão nacional. E no Mato Grosso temos aí o Cuiabá, que também está na primeira divisão nacional, indo agora pelo lado do norte, temos o Remo e o Paysandu na Série C do Brasileirão, duas equipes gigantescas também, né, com uma grande torcida, assim como o Goiás, por exemplo, e o Vila Nova. Além lá em Manaus, temos o Manaus mesmo, né, lá em Amazônia. Acho que poderia, que já está na Série C, é bom lembrar isso também, acho que poderia ter uma competição interessante, além de outras equipes tradicionais que costumam participar, como o Luverdense, o Brasiliense, o Atlético Cearense, que até pouco tempo atrás estava, né, na Série C também do Campeonato Brasileiro, uns outros times do Espírito Santo, mas principalmente, né, você fazendo um torneio com o Goiás, Atlético, Vila Nova, Aparecidense, Paysandu, Cuiabá e o Remo jogando com seus times principais, daria um torneio bem mais interessante para o Goiás já testar o seu time para o Campeonato Brasileiro do que, por exemplo, não desmerecendo, né, mas jogando com as equipes aqui mesmo do interior do estado, que tem uma infraestrutura um pouco menor, né, e realmente não está nessa priorização de disputa de Campeonato Brasileiro. Então fazendo, quem sabe, alguns quadrangulares diferentes, não unindo todos os jogos em mata-mata, fazendo alguns grupos regionais, até mesmo promovendo alguns clássicos aí entre Goiás e Atlético, Goiás e Vila, Goiás e Cuiabá, por exemplo, e deixando o outro lado mais pelo lado do norte, né? E aí sim, a partir das semifinais, quartas de finais, por aí vai, aí sim juntando, né, as duas regiões, tanto o norte quanto também o centro-oeste. Acho que poderia promover uma competição um pouco melhor, ser mais rentável, ter maiores públicos também dentro dos estádios, que é bem verdade também que a torcida não abraça tanto assim, né, os jogos da Copa Verde, mas mesmo lá para a sua reta final, semifinal, final, e olha lá ainda, né, principalmente se tratando aí pelo lado do Goiás, que já está acostumado com Brasileirão, jogos grandes, enfim, acaba que tanto o estadual quanto a Copa Verde não tem esse apelo assim tão grande. Então só temos uma participação na história, né, que aconteceu lá em 2019, aquele time meio alternativo também do Goiás, não funcionou para nenhuma das equipes que jogou, as equipes ditas as maiores, assim, se podemos dizer, da competição. Esse ano de 2021 mesmo, o Cuiabá foi a campo com um time alternativo, acabou sendo eliminado logo de cara para o Brasiliense, né? O Goiás também fez isso lá em 2019, acabou que não deu assim muito certo. Então, quem sabe poderia ser uma forma de jogar com jogadores do Sub-20, outros do Sub-23, atletas pouco aproveitados, mas poderia ser também 1, 2 jogos, então realmente não ficaria tão interessante assim. Acho que fazendo um quadrangular, enfim, promovendo também esses clássicos seria uma forma interessante, além de manter essa vaga até na terceira fase da Copa do Brasil, que eu acho que é um incentivador muito grande para ainda existir a Copa Verde, né, que começou ainda lá na temporada de 2014. Eu quero saber sua opinião a respeito da Copa Verde, que inclusive já chegou a dar até vaga na competição internacional, que era a Sul-Americana, né? Até mesmo teve o jogo entre Goiás e Brasília em 2015, né? Aquele fadístico jogo. Em 2016 também o Cuiabá classificando para a Sul-Americana. Depois disso mudou o seu regulamento, mas ainda assim garante vaga aí na Copa do Brasil. Quero saber a sua opinião a respeito dessas sugestões, né, que eu consegui aqui elaborar também com a ajuda do Bira Leal, que é um canal muito bom, vou deixar o link aqui embaixo dele também, sobre algumas sugestões, né, que poderia também melhorar essas competições regionais dentro do futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião, qual o melhor caminho, se o Goiás faz certo por conta de atrapalhar, né, se assim podemos dizer, essa reta final que o Goiás tenta mesmo priorizar a disputa do Campeonato Brasileiro, assim como outras equipes, né? O Atlético Goianiense também acaba que nunca aceita os seus convites. Quero saber a sua opinião a respeito dessa competição que tem um potencial, mas ainda não engatou de vez dentro do cenário, tanto do Centro-Oeste, um pouco mais pelo lado do Norte, Pará, enfim, uma das poucas equipes que realmente valorizam a competição. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo
e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!